Boa noite aos amigos de registro. Que Jesus nos abençoe, que Jesus fortaleça a nossa fé, que os amigos espirituais na noite de hoje, de estudo do seu Evangelho, possa nos auxiliar no entendimento, na compreensão, mas que o teu Evangelho, Senhor, meditado, possa realmente reconfortar o nosso coração e nos ajudarmos a sermos melhores, a vivenciar o nosso comportamento no bem, na caridade, que são os atos de amor para com todos. O tema da noite de hoje: bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. É o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como objeto a virtude, a humildade, para as nossas considerações. No dicionário, a palavra humildade resume para nós que vem do humus, que é uma palavra latina, quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Para nós, a pessoa humilde é aquela pessoa que está disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A semente é a semente do Evangelho. E o que está contrário aí à humildade, que não deixa nós termos esse sentimento, esta virtude? É o orgulho. Então, por uma definição, orgulho é o sentimento de superioridade pessoal, ou seja, um subproduto do instinto de conservação que faz com que o espírito permaneça fechado em si mesmo. Essa é uma das maiores dificuldades do nosso avanço, de crescimento espiritual. Então, nesse sentimento do orgulho, não existe a necessidade da humildade. Então, geralmente, o orgulhoso, a pessoa que tem esse hábito, esse sentimento, ele não percebe os enganos e nem compreende o valor da aproximação alheia. Ou seja, não percebe o valor da troca e, geralmente, jamais permite ajuda. Tá? Então, para Allan Kardec, nesse capítulo 7º, lá no item 2, ele diz: a incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Então, como é que nós podemos entender essa palavra do Cristo, pobres de espírito? Então, não quer dizer, explicando Allan Kardec, são os baldos. As pessoas, baldos é desprovidos de inteligência. Quer dizer, as pessoas humildes. Ou seja, a humildade opõe-se, como se diz, o que se opõe à humildade é o nosso orgulho. Né? Então, a significação moral, se a gente puder fazer um comparativo entre orgulho e humildade, até para fazermos uma avaliação do nosso íntimo. Né? Então, mesmo nesse item 2, Allan Kardec, a ninguém é concedida a entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Veja bem, nós, quando estudamos a imortalidade da alma, nós vamos adentrar o reino espiritual, ou seja, a vida espiritual, sem o corpo físico. Agora, quando fala desse reino, onde reina a humildade, onde reina o orgulho, então que porta nós vamos adentrar para permanecer nesse convívio no mundo espiritual? Então, o significado moral do orgulho e da humildade, então no orgulho é o ato de revolta contra Deus, isso é uma característica. Na pessoa humilde é o ato de submissão a Deus. O orgulho afasta o homem de Deus e vai impedir a sua entrada nesses reinos mais felizes, que Jesus chama do reino dos céus.
Ou seja, os mundos felizes, o orgulho não cabe lá. Então, a entrada vai estar fechada para nós. Então, na humildade, aproxima o homem de Deus e faculta, né, a nossa entrada no reino dos céus. O orgulho impede a aceitação do mundo espiritual e da existência de Deus. Então, um dos maiores objetivos da doutrina espírita e do cristianismo é combater o materialismo. É onde ele está com mais raiz fincada, né, no orgulho. Então, na humildade, a pessoa humilde, ele facilita essa aceitação do mundo espiritual e da existência de Deus. Então, por isso que Jesus, nas suas pregações, nós vamos observar quem são as pessoas que o cercavam. Então, estava ali, no sentido bem forte, a característica da humildade. Então, as características do orgulhoso, da pessoa orgulhosa, então nós podemos estar pensando, está falando conosco. Nós ainda temos esse resquício muito forte dentro do nosso ser, faz parte do espírito ainda imperfeito. Então, uma das características é que o orgulhoso ele se sente forte e, ao mesmo tempo, ele tem medo. Sente-se grande e teme a queda. Sente-se inteligente e não raciocina as suas atitudes. Ele se considera sábio e conhecedor da verdade. Então, se ele é materialista, então as verdades estão assentadas onde? Em tudo que a matéria, que ele possa alcançar com a matéria. Então, como ser maior? Então, Allan Kardec, já no item 6 desse capítulo, diz: será o maior no reino dos céus aquele que não tiver pretensões à superioridade ou infalibilidade. Então, está claro para nós. Então, quem na terra se fizer pequeno, diz Jesus em São Mateus, lá no capítulo 20, será o maior no mundo espiritual. Quem se fizer servo, também em Mateus, no capítulo 20, será o maior no mundo espiritual. Quem se fizer escravo, também em Mateus, no capítulo 20, será o primeiro no mundo espiritual. E quem se elevar aqui na terra, está em Lucas, lá no capítulo 14, diz que no mundo espiritual será humilhado, ou seja, quem se elevar pelo orgulho. Então, quem na terra se fizer pequeno, humilde, se fizer servo de todos, se fizer escravo, ou seja, tiver o padrão da humildade, então no mundo espiritual ele está alcançando posições de harmonia e também na erraticidade estará em ambientes espirituais com espíritos por afinidade e sintonia com os seus valores de virtude. As inversões, também a Allan Kardec, no item 6, nesse item, ele diz: veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espizinharam aqui na terra, que é das pessoas orgulhosas, materialistas. Então, eles são abaixados até o último lugar na existência seguinte, ou seja, na próxima encarnação, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. É uma forma, não devemos ver aqui, observar nessa frase de Allan Kardec, quando ele cita na existência seguinte, não vemos como castigo, mas como aprendizado para que o espírito se ilumina. Então, há sempre algumas inversões, sempre possíveis, que a reencarnação possibilita para aprimorar a alma, o espírito. Então, se na Terra, os maiores, né, na Terra, no mundo espiritual, pode se ver como bem pequenos. E os que foram pequenos aqui na Terra, pessoas humildes, se vê como espíritos grandes e bem iluminados. Isso choca, né, aqueles que aqui na Terra se consideravam grandes, né, os maiorais. Numa encarnação, o que pode acontecer? Aqui na Terra é termos posição elevada, né, uma posição elevada,
e na próxima encarnação vir em ínfimas condições, ou seja, para repensar a posição que tivemos numa reencarnação anterior. Então, numa encarnação, nós podemos estar numa posição inferior e numa outra encarnação vir numa posição elevada, mas tudo visando o aprimoramento e o crescimento do espírito. Aos humildes, né, Allan Kardec, ele diz que, sobre os ensinos de Jesus, ele fala das divinas concessões. Aos humildes, os segredos do céu. Aos sábios e prudentes, os segredos da terra. Então Deus não põe a luz sob o alqueire, de forma alguma. O orgulho, nos diz os Espíritos, é a catarata que lhes tolda a visão. Deus não lhes quer abrir os olhos à força. Médico hábil, Deus lhes corrige primeiro o orgulho. Ou seja, então nós vamos perceber que os diálogos sobre a vida espiritual, a imortalidade da alma, Jesus tem ali, dá franco acesso àqueles que estão próximos dele. Aí nós vamos perceber a dificuldade dos doutores da lei para entender quando Jesus fala de mundo espiritual, né? E uma forma, né, nós estamos falando da humildade, desse sentimento, Lacordaire, ele, lá no item 11, ele diz que a humildade, imagina quando todos os habitantes da Terra, vamos falar quando a gente fala habitantes da Terra, já que estamos falando da doutrina espírita, da população encarnada e desencarnada, né? Então ele diz que esse sentimento, quer dizer, a humildade, nivela os homens, dizendo-lhes: todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz à humildade e ao bem. Então, esse sentimento, a humildade, é que vai criar a fraternidade no planeta Terra. Então, quando isso ocorrer, o que vai acontecer? Não teremos mais essas misérias, como a gente vê da guerra, as fomes, isso vai deixar de existir. Então, mas a humildade precisa derrubar em nosso íntimo o orgulho, né? E ceder lugar aí a essa característica de fraternidade que a humildade, a pessoa humilde cria em torno de si. A cada um, então Lacordaire, ele nos chama a atenção e nos diz que, ainda no item 11, que cada um vai demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Ou seja, que se nós queremos estar bem na Terra, como espírito encarnado, estar bem, em harmonia, na erraticidade, nós devemos demolir o orgulho que nós ainda carregamos dentro de nós, que interdita as portas, para abrir as portas de entrada a mundos felizes. Então, algumas características que tem a pessoa orgulhosa e do humilde. Aí nós podemos se comparar, né, ver o nosso comportamento. Então, o orgulhoso procura sempre o primeiro lugar, aonde se encontra. O orgulhoso geralmente quer sobrepor-se às outras pessoas. O orgulhoso é indulgente para tudo o que lhe lisonjeia. A pessoa orgulhosa acredita-se infalível e também revolta-se contra Deus, como nós falamos há pouco. Isso é uma característica das pessoas orgulhosas. E a pessoa humilde? Ela suporta humilhações com coragem, se faz pequeno, não se considera superior a ninguém, ele é submisso a Deus. Quando a gente fala submisso a Deus, é aquele que tem o seu comportamento mental traduzido na prática, que é a vivência das leis de Deus, observa as leis de Deus na forma de pensar e de agir, né? É generoso e caridoso sem ostentação. Então, esse é a característica da pessoa humilde. Geralmente,
aí tem 4 nãos, né, que a gente aprende com os espíritos, que é característica da pessoa orgulhosa. Eles não veem o mérito dos outros, não observa a aspiração dos outros, não reconhece o direito dos outros e não admite a necessidade dos outros. Aí nós podemos aqui observar como é que nós vemos os méritos, a aspiração, os direitos e a necessidade dentro do lar, com a esposa, com os filhos, com o marido, com os parentes próximos, com os nossos vizinhos, lá no ambiente do nosso trabalho. Então nós estamos falando de nós. Então nós reconhecemos nos outros mérito, aspiração, direitos e necessidades? Ou é só nós que temos mérito, só nós que aspiramos a ter direitos, aspiramos a ter outras necessidades e por aí vai. Então nós temos que observar que aonde nós caminhamos, as pessoas, com humildade, nós vamos ver que eles têm todos esses direitos e vamos ajudá-los. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las sem alarde e nem fantasias. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Esse é o ensinamento de Emmanuel, ou seja, estudar, buscar conhecer essas verdades e vivenciar o bem no nosso caminhar aqui pela Terra. Desculpa. Algumas expressões, né, que os espíritos colocam para nós do orgulho. Aqui tem algumas e provavelmente nós vamos se encaixar em uma ou outra. Né? Não tem nada condenável. É só se nós nos identificarmos, é sinal que nós temos que priorizar essa observação em nós, para nos modificarmos. Então, o personalismo é a expressão mais perceptível e concreta do orgulho. É a excessiva e incontrolável valorização conferida a nós mesmos, levando-nos a supor termos direitos e qualidades maiores do que aquelas as quais realmente possuímos. Então, personalismo é também aí uma forma de orgulho. A pretensão, pessoas pretensiosas, é o orgulho nas aspirações. As pessoas presunçosas é o orgulho no saber. Preconceito, orgulho das concepções. A indiferença é orgulho na sensibilidade. Desprezo é o orgulho no entendimento. As pessoas que têm vaidade é o orgulho do que se imagina ser. E a inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Né? A gente nem dorme, né, com o sucesso dos outros. E a falsa modéstia é a humildade artificial. E a prepotência, né? Nós às vezes falamos que no trabalho a gente observamos muito isso, né? É o orgulho de poder, né? Dentro do trabalho, na política, na sociedade e às vezes dentro de casa, né? A gente às vezes exerce esse poder humilhando, às vezes a companheiros, filhos, não é fácil. E a dissimulação é uma variedade do orgulho nas nossas aparências. Né? Então, que nós saibamos realmente trabalhar o valor da humildade em nosso ser. Né? Então, muitas vezes, essas características nós enxergamos com muita facilidade os defeitos dos outros. E realmente o orgulho com o egoísmo é um trabalho gigantesco para nós retornarmos ao mundo espiritual um pouco melhor. Então, na nossa volta, nós vamos lidar com essas características de pessoas orgulhosas. Mas nós temos que entender
que muitas vezes são eles que é o aferidor se estamos aí tão cheios de virtudes. Então o Evangelho do Cristo é esse chamamento para o nosso interior, essa viagem íntima para procurar achar esses defeitos que ainda carregamos, para suprimi-los de dentro de nós. Nas mensagens da Momento Espírita, tem uma mensagem que, às vezes, ali estudando, lendo, né? O seu escritor chama a atenção que ele fala por que o mar é tão grande, tão imenso e tão poderoso. Né? Nós olhamos o oceano, né? Então ele responde para nós que é porque o mar foi humilde o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Né? Então, você perceba que ele está abaixo de todos os rios, porque sabendo receber, ele se tornou grande. Então ele recebe a água de todo o planeta, de rios e afluentes, cai tudo ali. Né? Ele congrega com ele. Se ele, o mar, quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, ele não seria o mar. Ele seria uma ilha e certamente estaria isolado. Isso serve para as nossas reflexões. De que forma? Se nós quisermos sermos o primeiro em tudo, nós vamos estar acima de todos. Né? Então o orgulho vai nos colocar isolar, como se fosse uma ilha, vamos ficar isolados, sem ninguém. Aí nós não entendemos porque as pessoas se afastam do nosso convívio. Então nós temos que fazer essa reflexão. Às vezes você trabalha 30, 40 anos numa empresa com uma pessoa, duas, uma equipe, aí depois que se aposenta, ninguém se procura mais de ninguém. Né? Por que se isolou tanto? Né? Não criou vínculos afetivos, era só profissional. Nas cidades grandes, as pessoas moram em prédios, mas não conhecem ninguém. Né? É o tumulto, é a correria. Mas nós temos que se interessar pelos outros. Se tiver a oportunidade de nós fazermos algum serviço voluntário para estar junto com a sociedade, isso é importante. Mas entender que o orgulho não é só patrimônio nosso. A humanidade ainda é rica de pessoas com essa característica do orgulho que precisa ser lapidado. Então, que saibamos ouvir o convite do Cristo para nos depurarmos. Então, a humildade é algo que nós devemos buscar constantemente, todos os dias de nossa existência. Então, a gente chama atenção, então, na vida de relação, os outros têm necessidade, né? Não esquecemos disso. Você sondar as aspirações dos outros, identificar para ajudá-las. Olha bem, né? Então isso tudo nos torna pessoas humildes, né? que nós possamos ajudar a identificar essas pessoas a conseguir atingir os seus objetivos. Quais são as necessidades das pessoas à nossa volta? Então, muitas vezes, nós não temos essa preocupação. Então, a dor e o sofrimento está à nossa volta e nós só enxergamos a nossa necessidade. Então, vamos tentar, como diz os espíritos, né, a gente sair do espelho, abrir a janela e olhar a multidão e ver o que nós podemos fazer para semear essa boa semente, para levantar a esperança, né, nessas pessoas que estão vencidas pelo desânimo em momentos tão difíceis da nossa humanidade. Ah, mas vai melhorar? Se nós olharmos intervalos evolutivos da Terra, nós estamos sempre em constante dificuldade. Depende da classe social que nós nos encontramos, temos mais ou menos dificuldade. Mas também na classe social onde a dificuldade material parece estar suprida, as dificuldades no campo das emoções também ali gera muito desequilíbrio no campo das emoções. Também ali
precisamos olhar e semear. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça o nosso ânimo, nos encha de coragem para vencermos o orgulho que ainda carregamos dentro de nós. Que possamos, nesta noite, elevando os nossos pensamentos até vós, Jesus amado, possamos, em tranquila serenidade e confiantes no teu amor e no teu amparo, rogar a ti, Senhor, que a tua luz sublime, em forma de vibrações amorosas, possa envolver o nosso planeta Terra, para que um dia o teu Evangelho seja norma de conduta para toda a nossa humanidade, para que possamos também rogar a ti, Senhor, que sendo o teu Evangelho norma de conduta, não tenhamos mais as misérias da fome, da guerra e as enfermidades. Que as tuas vibrações amorosas continuem envolvendo o nosso Brasil, amparando a seus governantes, a seus administradores, para que haja paz em nossa nação. Que as tuas vibrações amorosas, Senhor, também envolva a cidade que nos acolhe, aonde residimos nesta encarnação, para que cada lar, cada família esteja em harmonia, esteja em paz. Que os amigos espirituais em teu nome, Senhor, também possa levar reconforto aonde haja dor, sofrimento, aflição e desespero, como as que ocorrem nos hospitais, nos sanatórios, nas prisões, nos orfanatos, nos asilos. Senhor, que a tua divina luz, em forma de vibrações amorosas, envolva o nosso lar, a nossa casa, trazendo paz e reconforto a todos aqueles que ali habitam conosco. Que essa luz sublime, Senhor, se estenda e envolva e ampare aos lares vizinhos à nossa casa, para que também estejam em harmonia. Senhor, agradecemos a vós o estudo do Evangelho na noite de hoje, que a luz do teu amor e da tua bondade possa permanecer em nossos corações, para que prossigamos caminhando, servindo e ajudando a todos aqueles que participam de nossa existência nesta encarnação. Graças a Deus. Até a próxima.